Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Smith, professor de Química do Grupo Unificado, que vem hoje falar com vocês não apenas um plantão online, mas apenas a correção do nosso simulado de Química de número 1. Então vocês podem acompanhar a nossa questão de número 1 na nossa prova de Ciência da Natureza, na nossa prova de Química. Ela é a questão de número 26. Acompanhe aí na sua tela a questão agora. Esse teste fala sobre duas substâncias, na verdade, o fluoreto de sódio e o fluoreto de magnésio, e faz afirmações com relação aos seus íons que compõem estas substâncias. Portanto, o ânion fluoreto, o cátion sódio e o cátion magnésio. Se estas espécies fossem eletricamente neutras, o flúor teria, por exemplo, 9 prótons e 9 elétrons, ao passo que o sódio teria 11 prótons e 11 elétrons e o magnésio 12 prótons e 12 elétrons. Mas como essas espécies químicas estão ligadas em ligações iônicas, estão em desequilíbrio de cargas, tornando-se, portanto, o ânion fluoreto, o cátion sódio e o cátion magnésio. Assim sendo, desta forma, as espécies possuem 9 elétrons mais 1 são 10, 11 elétrons menos 1 são 10, 12 elétrons menos 2 são 10, ou seja, na questão de número 26, as espécies configuram-se com o mesmo número de elétrons, caracterizando-se por serem isoeletrônicas, o que nos dá a resposta da letra C, Canadá. Essa foi a questão de número 26. Na nossa questão de número 27, que é a segunda da nossa prova de Química, diz respeito sobre as estruturas das substâncias, né? Então, vamos caracterizar aqui, questão de número 27. A gente deve observar as sentenças e analisando, diz assim, o ozônio é um composto puro. Pessoal, toda substância química é pura, mas aí você vai dizer, o ozônio é um composto, errado. O ozônio é uma substância simples. Então, o primeiro item está errado. Eu sei que a gente utiliza este nome composto como sinônimo de substância, mas isso é uma linguagem coloquial, isso é no dia a dia. Alguém que não saiba o que está acontecendo vai dizer, lá na praça encontrei um composto químico, mas não quer dizer que seja composto, porque o ozônio é feito pela fórmula O3, que configura uma substância simples. Portanto, a primeira sentença está errada. Número 2. O oxigênio é uma substância pura simples. Fechou. O oxigênio é uma substância, sim, tem fórmula. Se é O2, é feito por um único tipo de átomo, sim, é uma substância simples. Perfeito, está correto. 3. O fósforo é um metal. Risquei. Fósforo tem o símbolo da letra P e o fósforo, obviamente, não é um metal, ele é um não metal, ou como se diz mais atualmente, é um ametal. Está errado o terceiro item. 4. O oxigênio pode ser encontrado em substâncias compostas presentes nos solos, claro. Por exemplo, esta aqui é uma substância composta encontrada nos solos, o carbonato de cálcio, o mármore. Então, o oxigênio faz parte desta substância. Perfeito, o quarto item correto. O ozônio é uma forma isotópica do oxigênio. Errado. Não é isotópica, é alotrópica, quando um mesmo elemento químico é capaz de formar substâncias simples diferentes. Isso nos dá como resposta correta 2 e 4, e isso nos confere a letra Equador na questão 27, Equador. Na nossa questão 28, a terceira da nossa prova de Química, fala sobre o derretimento de uma substância. Em outras palavras, fala sobre a curva de resfriamento desta substância. E nos pergunta em qual dos gráficos seria a representação de uma curva de resfriamento de uma substância pura. Ora, pessoal, uma substância pura tem propriedades físicas bem determinadas, bem características. Então, um gráfico de temperatura por tempo, caminho ou coordenada de reação, se eu fosse idealizar, eu deveria fazer um gráfico
conforme aquele que está aqui no quadro, né? Então, observe, com temperatura durante a troca de estado físico bem nítida, bem fixa, pois uma substância química pura, e aliás, repito, toda substância é pura, possui pontos de fusão e ebulição, derretimento, como se diz de forma bastante cotidiana, fixos, né? E uma mistura possui temperaturas variáveis. Logo, o gráfico que confere uma semelhança com esse que aqui se encontra não é uma parábola, não é um arco de hipérbole, não é uma reta. Esse é o gráfico da letra C, com características, temperaturas constantes durante as trocas de estado físico. Portanto, questão 28 é a letra C, Canadá. Na nossa questão 29, nós temos uma questão que fala sobre propriedades dos compostos químicos, né? Então, verifique, eles nos deram uma tabela com estados físicos, solubilidades, densidades, temperatura de ebulição, conforme você encontra na sua tela agora. Acompanhe na questão 29 agora. Nessa tabela, ele nos mostra as características das substâncias e diz, num sistema a 25 graus, formado por 50 gramas da substância X, 500 ml de água, 200 ml de tetracloreto de carbono, pode ser separado por... Então, vamos desenhar. Veja bem, ó, eu tenho um copinho, um recipiente, e aí nesse recipiente, olha o que eu vou acrescentar. Tetracloreto de carbono, que é um solvente orgânico apolar. Agora, veja bem, água e 50 gramas da substância X. Ó, água mais a substância X. Só que tem um grande detalhe aqui. A substância X, conforme a tabela nos mostrou, ela tem uma solubilidade em água de 80 gramas por litro. Só que como nós temos 500 ml, que é meio litro, qual é a solubilidade dessa substância? Através de uma regrinha de 3, 80 gramas em 1 litro, em meio litro vai ser quanto? X, que vai ser 40 gramas em meio litro, né? Como foi acrescentado 50 gramas, o que vai acontecer? 40 gramas ficarão dissolvidas aqui e 10 gramas ficarão no fundo. 10 gramas da substância X é o excesso. Portanto, nós temos na montagem do exercício, nós temos um sistema heterogêneo, trifásico na verdade, né? O excesso da substância X, o tetracloreto de carbono e a solução aquosa de água com X. E ele nos pergunta qual é a sequência que eu posso separar com esse sistema. A sequência é a da letra A. Primeiro, uma filtração. Filtração. Pensemos, ao fazer uma filtração, quem eu retiro? Eu retiro o excesso da substância X. Então, veja bem, não existe mais. Este excesso acabou. Ó, este item foi retirado na filtração. Quem ficou? Um sistema bifásico. Água e substância X mais tetracloreto. Qual é o segundo passo agora? É uma decantação. Decantação. Decantação nada mais é do que deixar o sistema em repouso, como já está. Só que para eu poder separá-los de recipiente, a gente vai colocá-los numa pera de decantação, bem direitinho, ó, numa pera de decantação, abre-se a torneirinha e se recolhe uma das fases. Neste exemplo, eu posso retirar o tetracloreto de carbono. Então, tetracloreto de carbono é que saiu na decantação. E, por último, o que sobrou? Sobrou a água com a substância X, pois o tetracloreto eu já tirei, ó. Sobrou a água com a substância X. E como é que a gente separa uma mistura homogênea de sólido com líquido? É através da destilação.
Se tu quiseres um pouquinho mais de aprofundamento, é a destilação do tipo simples, pois é feita de sólido com líquido. Destilação simples. Então, a sequência correta, destilação. Filtração, decantação mais destilação é a resposta da letra A. Portanto, a nossa questão de número 29 é a letra A, Argentina. Na nossa questão de número 30, pessoal, existe um esquema que fala das sequências, né, da extração da cana-de-açúcar, justamente da cana, da própria cana-de-açúcar. Então, o primeiro passo, moagem, filtração, evaporação e cristalização. Eles deram os dados de acordo com a alimentação do processo da cana-de-açúcar, toda a legenda direitinho, que você pode acompanhar no seu simulado em mãos ou então na tela agora. Continuando a observação desse teste, a gente pode analisar que após a evaporação, após o item 3, vem o item 4, é claro. E aí, o resultado do item 4 diz que tem o caldo concentrado, concentrado de açúcar, é óbvio, né? Após o item 4 vem o processo de cristalização. O que é isso? É quando ocorre a saída daquele sólido que está dissolvido, no caso é o açúcar, para o fundo do recipiente que o contém. Então, observe, há uma precipitação de açúcar, ou seja, aquele caldo que era extremamente concentrado, agora teve o seu excesso de açúcar colocado no fundo. E depois disso, no item 5, a gente obtém os cristais deste açúcar que estava precipitado, né? Então, eu separo os cristais de açúcar da solução saturada de açúcar. E aí a pergunta óbvia é, neste quesito, analisando as sentenças, da nossa questão de número 30, questão 30, que é extremamente importante, ela diz que a massa de açúcar obtida em 5, que é a dos cristais, né, após a separação, é menor do que a existente no item 4, onde os cristais em excesso ainda estavam dissolvidos no sistema, naquele caldo concentrado. Portanto, é a nossa resposta do teste. A questão de número 30 tem a resposta da letra C, Canadá. A nossa questão de número 31, vamos colocar aqui, questão de número 31, diz respeito, fala sobre as separações de misturas, né? Então, para que a gente possa analisar cada uma delas. Primeiro sistema diz que o sistema é líquido, homogêneo, cujos pontos de ebulição diferem em 25 graus Celsius, ou seja, uma bela diferença nos pontos de ebulição. Assim sendo, eu posso fazer uma destilação simples. O B é uma mistura sólida heterogênea composta por naftalina, que é o naftaleno, naftalina moída e areia, ou seja, pequenos cristais. Naftalina sublima, né? A areia não sublima. O que é sublimar? Sublimar é passar do estado sólido para o estado de vapor. Então, eu posso fazer uma sublimação. E na letra C, eu tenho uma solução, um sistema sólido com um líquido homogêneo composto por NaCl e água. Então, sólido, líquido homogêneo, composto por NaCl e água, eu posso fazer uma filtração para tirar o que? O sólido que está nesse sistema, né? Portanto, destilação simples, sublimação e filtração é a nossa resposta da letra B, Brasil. A questão 31 é Brasil. Na nossa questão de número 32, pessoal, questão de número 32, fala sobre uma preferência nacional, depois do samba, da cerveja, da feijoada, vem o cafezinho. Muito bem, depois do cafezinho, para preparar um cafezinho,
eles perguntam quais são os processos de separação de misturas utilizados na preparação desta iguaria, né, que o Brasil exporta bastante café, grãos de café, enfim, para todos os lugares do mundo. Portanto, para preparar um cafezinho, como é que a gente faz? Pega o suporte, né, com aquele que a gente chama de funil, mas não é o funil, seria o que a gente chama de filtro. Coloca o papel filtro, o pó de café, aquele que não é o solúvel, é o de passar, aquece a água, passa por esse sistema e o que passa por essa relação de filtro e funil é um líquido preto, saboroso, um aroma maravilhoso que a gente sorve e toma, que é o nosso café. Mas observe, a água que entrou é incolor e a que saiu, o líquido, é preto. Então, o processo de separação é uma extração. Além disso, ficaram retidos grumos enormes que não foram solúveis no filtro de café, o que a gente chama de borra do café. Isso significa que foi uma filtração. Portanto, extração mais filtração, isso nos dá a resposta, a letra C. Portanto, a questão 32, resposta da letra C, Canadá. Bem, pessoal, na nossa questão de número 33, ele fala um pouquinho sobre a reciclagem do lixo, tão importante na nossa economia no Brasil. Fala do vidro, que o vidro e o alumínio são estrelas da reciclagem. Por quê? Ora, pessoal, o vidro e a areia são as nossas estrelas da reciclagem, porque isso significa que a gente vai retirar menos areia e bauxita da natureza e economizar, obviamente, energia e recurso natural. Pergunto, o vidro sai da onde? Da areia, que é a base de dióxido de silício, né? E o alumínio sai da bauxita. Não por acaso, bauxita é a principal fonte do metal alumínio no Brasil. Na prova de geografia, inclusive, ela é chamada não de bauxita, é chamada na prova de geografia. Na prova de química, essa mesma substância é chamada de alumina, embora o nome dela realmente seja óxido de alumínio. E o processo de separação, ou de processo químico, né, de obtenção do alumínio, a gente faz por eletrólise ígnea. Portanto, a questão de número 33, a resposta é a letra A. A Argentina, uma questão de química descritiva. Na nossa questão de número 34, fala um pouquinho sobre o elemento químico iodo, dizendo que ele é sólido, que foi descoberto no século XIX por Bernard Courtois, né? E seu emprego é utilizado como um antisséptico, ou seja, né, contra, entre aspas, a infecção, de uso externo. Muito bem. E fala sobre as características da substância iodo. Não se esqueça que o iodo nada mais é do que aquela expressão, o I2, né, a fórmula I2. E pergunta para que serve o iodo. Dentre as opções, diz, trata-se de um ametal, certo ou errado? Claro, ele é um halogênio, halos é sal e gênios é de gênese, de surgimento, então os halogênios são os formadores dos sais do grupo 17. Então, trata-se de um ametal localizado nos halogênios com grande poder oxidante. Isso não é uma exceção para o iodo. Todos os halogênios têm um poder oxidante muito forte. Aqueles que a gente mais ouve falar é, na verdade, o cloro e também tem muitos, depende do local que é utilizado, é claro, né? E o flúor também para mucosa oral, né? E para a asepsia dos dentes. Portanto, o iodo é um antisséptico local, que é um ametal localizado lá na família dos halogênios. Isso nos dá a resposta da letra B, Brasil, na questão de número 34. Bem, gurizada, na nossa questão de número 35, tem um textinho ali, né? Já nos preparando, a gente vai se organizando, se acostumando a ler esses textos conforme a exigência da prova do Enem, né? Então, por favor, acompanhe o texto aí na sua tela agora.
De acordo com a leitura do nosso texto, ele fala sobre alguns elementos químicos destacados, né, na leitura do texto, estando eles grifados em negrito. Assim sendo, eles podem descrevê-los, né, a sequência hidrogênio, a gente representa pelo símbolo H, essa é a questão de número 35, hidrogênio. Depois fala sobre o gás nobre hélio, monoatômico. Depois, sobre o carbono, a nossa excelência do carbono, que é capaz de formar o carvão, o grafite, o diamante, o fulereno. Depois, o metal magnésio. Não esqueça que uma chama de magnésio é uma chama com altíssima energia, altíssima luminosidade. Depois do magnésio, vem o silício, que compõe a areia, que compõe o vidro, que compõe a sílica. E por último, o ferro, tão importante como minério de ferro e tantas utilidades na nossa vida cotidiana. Portanto, é esta sequência que relata o nome dos elementos com o seu símbolo, está localizado na letra B, no Brasil. Questão 35 é a letra B. A nossa questão de número 36, a questão 36, fala sobre a química descritiva, ou seja, para que serve cada elemento químico que a gente conhece, né? Então, veja bem, eles já nos dão ali vários do nosso conhecimento para que a gente associe as colunas. Portanto, chumbo, utilizado para proteção em radiação, claro, um colete de chumbo para se proteger, né, contra a emissão de partículas, é claro. Nitrogênio, utilizado em lâmpadas elétricas incandescentes. E aí tu vai perguntar, professor Rodrigo, como assim nitrogênio? A gente pensa que naquelas lâmpadas incandescentes que tem um filamento de tungstênio, a gente pensa que é só o tungstênio, ok? E a sílica, que é o vidrinho, mas observe, aquilo é um metal que está em altíssima temperatura. Então, dentro daquela cúpula de vidro, tem gás nitrogênio, que é um gás inerte, que não oxida o fio e, portanto, dá uma maior durabilidade para aquela lâmpada, bem como proporciona com que ela não entre em combustão. Imagine que desagradável seria se eu acendesse a luz e, obviamente, a lâmpada pegasse fogo. Não seria absolutamente agradável isso. Então, nitrogênio nas lâmpadas incandescentes. Depois, o zinco, utilizado para proteção da superfície, para fazer uma proteção, uma zincagem, né? Uma cobertura de zinco que seria bastante protetora, uma eletroproteção que se chama. Depois, o cobre, que é o nosso número 4. Para que serve o cobre? Utilizado em condução de corrente elétrica, é claro, os nossos fios condutores são fios de cobre. E por último, o ferro, usado na fabricação de aço carbono. Não se esquece que o ferro é utilizado na formação do aço, que é ferro mais carbono. E se o aço for inoxidável, tem ferro mais carbono mais níquel, o que configura a sequência 5, 3, 1, 4 e 2, que na verdade é a resposta da letra A. Questão 36 é a letra A de Argentina. A nossa questão de número 37, vamos anotar aqui, questão de número 37, ela fala sobre o acidente radioativo em Goiânia em 1987. Lá em 1987, o professor Enio já tinha uma idade avançada, o seu Ramon já era também um senhor, né? Já seu Ramon em 1987. Eu, particularmente, nem era nascido porque eu sou 88, tá? Então, lá em Goiânia, em 1987, de acordo com o desastre do SESI e tudo mais, você pode acompanhar o texto da questão 37 aí na sua tela agora. Dessa forma, eles perguntam lá no enunciado, né? Para evitar que novos acontecimentos dessa natureza venham a ocorrer, foram feitas as seguintes propostas para a atuação do Estado. Número 1. Proibir o uso de materiais radioativos e gases tóxicos. Não, né, pessoal? Porque
o uso de materiais radioativos existe inclusive na medicina, na marcação de células cancerosas e tudo mais. Então, é uma tecnologia passível de ser utilizada, e, aliás, com bastante utilização em química medicinal e na prática do dia a dia. Então, não é proibindo que a gente vai contornar e evitar que existam mais tragédias ou mais acidentes, né? Controlar rigorosamente a compra, o uso e destino de materiais radioativos e de recipientes contendo gases tóxicos. É claro, essa aí está fechada. 3. Instruir usuários sobre a utilização e descarte desses materiais. Claro, é o manipulador o nosso principal objetivo. Está corretíssimo. 4. Realizar campanhas de esclarecimento à população sobre os riscos da radiação e da toxicidade de determinadas substâncias. Correto. E, aliás, só para fazer um pequeno parêntese, os brasileiros, em 1987, alguns na cidade de Goiânia, são dignos de estudo. Existem alguns exemplares daquela família ainda. E não por acaso, no Brasil, foi o único lugar do mundo onde se comeu na alimentação, na janta, césio radioativo 137. Por isso, não há na literatura médica, não havia até então, na literatura médica, nenhum postulado, nenhum nada escrito em nenhum livro de medicina do planeta Terra, um relato de alguém que tivesse comido césio radioativo no jantar ou na alimentação como um todo, como qualquer que seja. E por isso que os brasileiros foram estudados, até hoje são estudados com efeitos da radiação e os cânceres que desenvolveram a partir de então. Então, nesse teste número 37, a resposta é a letra Equador. No caso, 2, 3 e 4 são os itens corretos. Na nossa questão de número 38, ele descreve uma série de substâncias, gás carbônico, água, ozônio, ácido sulfúrico e ferrocianeto ferroso. Pois bem, e faz várias sentenças sobre essas substâncias. Dentre elas, a resposta de que o ferrocianeto ferroso, cuja fórmula está aqui no quadro, é constituído de 3 elementos químicos distintos, portanto, é uma substância composta ternária. Quais são os 3 elementos químicos distintos? Nitrogênio, o outro carbono, que constitui um ânion cianeto, no caso, e os ferros, que fazem parte do mesmo elemento. Então, isso aqui é uma coisa só, ferro, carbono em separado e nitrogênio em separado. Portanto, o ferrocianeto ferroso é uma substância composta ternária, feita de apenas 3 tipos de átomos distintos, o que faz com que a questão 38 tenha a resposta da letra Equador. Bem, pessoal, na nossa questão de número 39, a questão de número 39, ela tem um texto da revista Veja que você deve lê-lo e aí observe na sua prova em mãos ou então na tela a partir de agora. Nesse texto, ele fala sobre pesquisas e, enfim, né? E vários tipos de cálcio, nutrientes, vitaminas, etc. E ele diz que tem pessoas que suplementam algumas substâncias na sua dieta, só que ao suplementar uma substância, normalmente eu preciso de suplementar outra e outra e outra e outra. Então, há uma parte do texto que diz assim: daí você pode concluir que quem toma cálcio deve também tomar vitamina C, de modo que o efeito de ambos se anulem no que diz respeito ao ferro, certo? Isso é uma pergunta para o interlocutor. E a resposta, teoricamente, parece razoável, mas ninguém sabe responder a rigor essa pergunta. O corpo humano não é uma equação matemática, mas uma selva bioquímica cheia de segredos. É assim que acaba o texto. E aí eles perguntam, da leitura do texto conclui-se que, dentre as opções, não se tem certeza que o mecanismo químico teórico corresponda rigorosamente ao corpo humano, o que nos dá a resposta da letra D, Dinamarca. Bem, pessoal, na nossa questão de número 40, ele faz ali alguns comparativos sobre o potássio, alumínio, sódio e magnésio
quando são combinados ao cloro, situação na qual eles ficam com as características, ó, potássio mais 1, alumínio mais 3, sódio mais 1 e magnésio mais 2. Mais uma vez, são os cátions metálicos, né? E fazem várias sentenças falando sobre isso. Em especial, eu tenho aqui cátions, espécies químicas em desequilíbrio de cargas, que têm elétrons a menos e não a mais, como o sinalzinho poderia afirmar. Então, se vocês forem observar, se eu não tivesse essas cargas aqui, eu teria 19 prótons e 19 elétrons, 13 prótons e 13 elétrons, 11 prótons e 11 elétrons, 12 prótons e 12 elétrons. Mas entendo as cargas, que no caso descrevem elétrons a menos, vejam bem, eu tenho 19 menos 1, 19, que é o potássio, né? Menos 1, potássio mais 1, alumínio, sódio, ok. Então, ó, 19 menos 1 dá 18, 13 menos 3 dá 10, 11 menos 1 dá 10, 12 menos 2 dá 10. E a resposta, se eu for observar com atenção, estes três possuem 10 elétrons, são isoeletrônicos, e este aqui possui 18 elétrons, né? Então, a resposta do nosso teste diz: alumínio mais 3, sódio mais 1, magnésio mais 2 são espécies químicas isoeletrônicas, isso é, possuem o mesmo número de elétrons na sua eletrosfera, o que nos mostra, no teste número 40, a resposta da letra A, Argentina. Bem, pessoal, na nossa questão 41, eles têm uma comparação entre dois gases, né? O gás hidrogênio e o gás hélio, que eles nos dizem, observe, que eu estou fazendo uma analogia rápida com relação ao gás hidrogênio e ao gás hélio. Eu poderia aplicar a famosa equação de Clapeyron para cada um deles, o PV-NRT. No enunciado, eles dizem que a substância ou ambos gases estão à mesma temperatura. Então, eu vou riscar, ó, temperatura e temperatura. A constante é a mesma sempre, né? O que mais que eles me dizem? Contém o mesmo número de moléculas, ou seja, é o mesmo número de mols. Perfeito, tá legal. Eles me dizem que os dois recipientes são idênticos, ou seja, tem o mesmo volume. Ou seja, o que sobrou apenas? Que a pressão do hidrogênio e a pressão do hélio devem ser exatamente iguais. Foi apenas o que sobrou, o que nos dá a resposta na questão 41 da letra B, Brasil. Questão 41 de gases é B, Brasil. Na nossa questão 42, pessoal, questão 42, temos uma questãozinha falando sobre gases, né? Então você pode lê-la aí no seu simulado que está em mãos ou então na nossa tela que você pode ler agora. Observando o nosso teste, a parte, entre aspas, tirando do contexto a parte de resolução do exercício, diz assim: consultando as massas molares do oxigênio e do carbono na tabela e a constante dos gases igual ao valor dado, o volume máximo em litros de gás liberado a 27 graus Celsius de uma atmosfera por um extintor de gás carbônico de 8,8 kg de capacidade é igual a... Bem, a gente vai utilizar a famosa equação de Clapeyron, PV, N, RT. Observem que ele pergunta o volume, né? Essa é a nossa dúvida. Portanto, ó, basta a gente substituir. A pressão é 1, o volume é a nossa dúvida, a massa dada é 8,8 kg, mas não se esqueça, por favor, de colocá-la em gramas. Então, é 8.800 gramas sobre a massa molar do CO2, que é 44. Pergunto, você lembra como é que faz para tirar a massa molar? CO2, 1 carbono é 12, 2 vezes 16 do oxigênio, tudo somado vai dar 44. A constante 0082 e a temperatura, ele me disse que é 27 graus Celsius. Em sendo 27 graus Celsius, a gente deve pensar como sendo em
300 Kelvin. A gente trabalha, pensa, raciocina com a temperatura na escala absoluta, que é Kelvin. Portanto, ao fazer essa continha, a gente vai encontrar nessa continha 24,6, mas a nossa resposta será 4.920 litros, o que nos leva à resposta da letra D, Dinamarca, para a questão 42. Na nossa questão de número 43, pessoal, ó, vamos fazer a segunda coluna aqui. Na questão de número 43, fala sobre um cilindro e a oxigenoterapia. Então, você pode acompanhar o textinho e, bem como, né, o texto e o desenho no seu vídeo agora. Agora que eu já li com atenção, ele me fala assim: no cilindro está indicado que o conteúdo correspondente a um volume de 3 metros cúbicos, pequeno parêntese, metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros, né? De oxigênio nas condições ambientes de pressão e temperatura, que podem ser consideradas como sendo uma atmosfera e 300 Kelvin. Ele pergunta a massa de oxigênio em quilogramas, portanto, ó, PV, mais uma vez, nRT. Neste caso, veja bem, ele quer saber a massa de oxigênio, portanto, a pressão é 1, o volume é 3.000, da onde eu tirei 3.000? 3.000 litros, ou seja, 3 metros cúbicos, né, do gás. O N é o número de mols, a constante é 0,082 e a temperatura é 300. Tá? Ao fazer essa continha, para quem gosta, ó, 3.000 com 300 eu posso cortar, dá 10. E este N, ao fazer a continha, dá 121,95 mols de oxigênio. Observe, a gente obteve o número de mols, mas ele me pergunta a massa. Então, número de mols de oxigênio, a massa do oxigênio é 32 gramas por mol. Então, 121,95 vezes 32, isso vai dar 3.000 gramas, tá? 3.902 gramas, que se eu dividir por 1.000, 3,9 quilogramas, o que nos leva à alternativa da letra Equador. Letra Equador. A questão 43 é Equador. A nossa questão 44, pessoal, fala da capacidade de um gás atravessar uma membrana semipermeável, né, de um balão. Então, ele explica, de acordo com o textinho que você pode observar no seu simulado em mãos ou na tela agora. Baseando-se no textinho, ele diz que a velocidade com a qual um gás escapa é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Essa é a nossa questão de número 44. E ele me dá 3 balões, A, B e C, com os gases, né? Que gases são esses? O metano, o hélio e o hidrogênio. E pergunta com relação a qual balão estaria mais cheio ou menos cheio. Pois um balão está lá em cima, o outro balão está aqui embaixo, meio caído, e um está completamente deitado. Então, observem que se eu analisar a massa molar do gás, observe, o gás metano tem qual massa molar? 16 gramas por mol. Qual é o outro gás? O hélio. O hélio tem 4 gramas por mol. E o hidrogênio tem 2 gramas por mol. Certo? Então, se eu analisar direitinho cada uma destas relações, verifique, ó, 1 sobre raiz de 16. Raiz de 16 é 4. 1 sobre 4. Isso vai dar 0,25, né? Uma proporção 0,25. Depois, 1 sobre raiz de 4, que é 2, vai dar 0,5. E aqui, a raiz de 2, que tem o seu valor, que você sabe calcular, obviamente, raiz de 2, quem não sabe, tá?
Então isso significa que a relação entre as massas, é óbvio que esse balão que tem a maior massa molar, ó, é o do metano, aquele que está em meia boca é o do hélio e o que está aqui praticamente murcho é o do hidrogênio. Não se esqueça, observe, é um tanto quanto fácil de entender que quanto menor a massa molar do gás, né, mais fácil de ele escapar. Quanto menorzinho é o gás, mais fácil atravessar a membrana semipermeável. Então isso confere a resposta da nossa letra Equador, né? 44 é Equador, metano, hélio e hidrogênio, para você. Pessoal, na nossa questão 45, estamos já encaminhando o nosso finalzinho. Na questão 45 fala sobre metais, né, como um contexto geral, uma questão de tabela periódica também associada com a química descritiva. Fala sobre as características dos metais e pertencem à mesma classe, mesma família, mesmas características. Você pode ver o textinho aí no seu vídeo, no seu computador, agora. Após a leitura desse testezinho, a gente pode observar o seguinte, veja bem, metais apresentam alta condutividade térmica e elétrica. Fechou? Perfeito, uma característica pertinente aos metais. 2. Metais possuem altos valores de eletronegatividade. Ao contrário, metais têm eletropositividade. Portanto, o número 2 está errado. 3. Metais apresentam baixa energia de ionização. Claro, pois para arrancar elétron de um metal é fácil, porque os metais praticamente se oxidam naturalmente. 4. Metais reagem com ácidos, liberando o gás hidrogênio, e isso é uma propriedade, é uma reação chamada de deslocamento, ou então de eliminação de gás. Os ácidos fortes reagem com os metais e oxidam os metais. Portanto, a única que está incorreta é a número 2. Portanto, a alternativa do teste, 1, 3 e 4 corretas, é a letra D, Dinamarca, na questão 45. A nossa questão 46, pessoal, tem um longo texto, né, de associação das substâncias químicas com a sua utilização. Portanto, leia com bastante atenção esse texto e depois eu vou te dar 30 segundos para tu dar uma olhadinha nesse texto a partir de agora. Passados os 30 segundos, você pode analisar a associação de cada uma delas, né? Então vejamos, ó, o boro, que é o primeiro, é encontrado em minerais que ocorrem nas áreas vulcânicas, sendo o mineral primário a ulexita. É largamente utilizado na fabricação de vidros e tem no seu ácido um excelente germicida, inclusive é utilizado como colírio, o ácido bórico, né? Perfeito. Depois, o silício, encontrado na natureza em rochas e minerais argilosos, dentre eles a areia. Possui 4 elétrons na camada de valência, grupo 14. O produto da reação da substância pura com oxigênio produz um sólido insolúvel, cuja temperatura de fusão é em torno de 1.700 graus, que é a areia. Depois vem o flúor. Não é encontrado na natureza na forma elementar, mas somente combinado com outros elementos. Ocorre na crosta terrestre na forma de rochas. Tanto sua substância pura quanto o seu hidreto, HF, o ácido fluorídrico, né, apresentam moléculas binárias contendo uma única ligação simples, claro, o grupo 17. Em condição ambiente, ambos são gases corrosivos na forma de sais, previnem contra as cáries. Claro, você aí, cariado, que está com os dentes podres, que não usa flúor, é isso aí, tem que fazer sua visita periódica ao dentista e passar um flúor. Bem como fazer um clareamentinho, né? Não fumar e também não tomar café. Fica a dica, tá? Depois vem o nitrogênio, produzido industrialmente pelo resfriamento do ar. Sua substância pura é bastante inerte em função da tripla ligação que une os seus átomos, claro, na forma de N3, que é a atmosfera inerte. E por último, o enxofre. Ocorre na natureza, principalmente na forma combinada com as rochas, claro, os sulfetos, né? Sendo a pirita uma das suas principais fontes comerciais. No entanto, o gás natural e o xisto também são fontes naturais desse elemento. Possuem um odor desagradável, aliás, o ácido formado, o seu hidreto formado com sulfeto, é o ácido sulfídrico, aquele que tem cheiro de ovo podre,
que também pode sair na flatulência, né? Flatulência, para quem não sabe, é o que a gente chama de pum. Para quem não sabe, significa é outra palavrinha que você está querendo falar aí mesmo em casa, mas eu, por ser uma pessoa educada, não vou falar peido aqui agora na correção do simulado. Mas se você quer virar um verdadeiro lança-chamas, coma aí feijão, né, com ovo azul do Oswaldo Aranha, mais um rabanete, um chopp, dê 5 pulinhos e você pode fazer um atentado terrorista, tá? Se você analisar as alternativas, a sequência de itens, 3, 1, 4, 2 e 5, isso me dá a resposta da letra C, Canadá, na questão de Química Descritiva número 46. Muito bem, pessoal, na nossa questão 47, temos uma charge, e assim sendo uma charge, é muito difícil de eu reproduzi-la aqui na tela. Então, por favor, aqui no quadro, então você pode analisá-la aí no seu computador, agora, por favor. Passados esses 10 segundos que você analisou a figura, ele fala sobre um pinguinzinho, né? Falando sobre o aquecimento global e etc, né? Um pinguim, entre aspas, torrado e os outros dois conversando. Sobre o aquecimento global, enfim, né? Sobre o efeito estufa, a resposta coerente, baseando-se nesta charge e nas propostas das alternativas, dizem assim: o efeito da participação humana na emissão de poluentes atmosféricos como clorofluorcarbonos, hidrofluorcarbonos, ou seja, hidrocarbonetos, né? CO2, SO2, NO2, no desequilíbrio do efeito estufa. Claro, a emissão de gases provoca um aumento da temperatura como um todo e, obviamente, o efeito estufa provocando, né, os desequilíbrios ambientais causados por essa questão química, o que confere a nossa alternativa da letra B, Brasil, na questão 47. Nossa questão 48 diz assim: quando se coloca um pouco de cloreto de sódio diretamente nas chamas de uma lareira, observa-se, obtém-se chamas coloridas. Isso acontece porque os átomos dessa substância, no caso o sódio, e os elétrons excitados, claro, né, pessoal, quando a gente coloca o sal ali, o pai vira a carne no churrasco de domingo, dá aquele estourinho, né? Então a gente pode até ver uma cor diferente na chama. Isso nada mais é do que as transições eletrônicas que ocorrem no metal sódio, de acordo com o modelo atômico de Bohr, né, que a gente estudou isso. Portanto, emitem energia sob a forma de luz e são promovidos para órbitas mais externas com relação ao seu núcleo, que é a resposta da letra D, Dinamarca, na questão 48. Na nossa questão de número 49, pessoal, eles falam um pouquinho sobre a aplicação de alguns elementos químicos, né, chamados aqui na questão de macrominerais ou então de microminerais antioxidantes. E nesse teste, de acordo com a química descritiva, a resposta correta é a letra A, que diz: o ferro é um metal de transição, claro, faz parte do bloco D da tabela periódica, né? De grande abundância na crosta terrestre, sim, como minérios de ferro, né? Fonte de energia, fonte de riqueza mineral, sólido a temperatura ambiente e com larga aplicação na siderurgia. E aí nós temos dois metais ou dois minérios bastante significativos. Um deles é a magnetita, que é o Fe3O4, e também a hematita, que é Fe2O3. Portanto, a resposta da questão 49 é a letra A, Argentina. Na nossa e última derradeira questão, a questão de número 50 da nossa prova de ciências, né? Ela fala ali, uma questão do Enem, que fala sobre a combustão do principal componente da gasolina, que é o isoctano, cuja fórmula é C8H18. Ao fazer esta equação química, a gente pega a substância, o combustível, combina com o comburente, que é o oxigênio, e se a combustão for completa, se forma CO2 e água. Muito bem.
Observe que a equação está feita agora sob o aspecto qualitativo, ou seja, quem reage está de acordo com quem se forma, mas não sob o aspecto quantitativo, ou seja, quanto reage não está de acordo com quanto se forma. Por isso, a gente deve fazer o ajuste, o famoso balanceamento desta equação. Veja bem, para eu queimar um isoctano, que tem 8 carbonos, eu formarei 8 CO2. Então, é uma associação direta. O número de carbonos vai gerar o número de gás carbônicos que eu tenho. Esses 18 hidrogênios divididos por 2 vão dar o número de águas. Então, 9 mols de água, né? Então, 18 por 2, 9. 9 vezes 2, 18. E o número de oxigênios eu somo. Veja bem, ó, aqui eu tenho 16 oxigênios mais 9 oxigênios, o que vai dar 25 oxigênios nos produtos. E estes 25 oxigênios vieram de um único lugar, daqui. Portanto, 25, aqui, não se esqueça que já tem 2, a gente bota 25 meios, pois 25 meios é 12,5 vezes 2, 25. Então, eles analisam conosco, né, e dizem assim, o coeficiente estequiométrico para o oxigênio, não se esqueça que este aqui é o coeficiente estequiométrico, é o número que eu ponho na frente, que representa o número de mols daquela substância. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é 12,5, 25 sobre 2, para cada 1 octano, ou mais coerentemente falando, isoctano. Esta é a resposta da questão 50 com relação à letra B, Brasil. Muito obrigado por ter assistido, por ter acompanhado a nossa correção online aqui do Simulado 1 de Química desse ano de 2017. Valeu, um abraço, tchau!